Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática e você viu agora há pouquinho aí atrás no vídeo um carro levando um raio bem em cima e não aconteceu nada com quem estava dentro. A mesma coisa acontece nos aviões o tempo todo. E aí? Por que as pessoas lá dentro ficam protegidas? A gente vai entender isso aí e muito mais na aula de hoje, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E vamos começar entendendo então o que é o tal do equilíbrio eletrostático. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, eu coloquei um objeto ali, uma esfera, uma bola, então o tamanho dela é significativo. Agora, a gente não está mais falando lá das cargas pontiformes, das cargas pontuais. Agora imagine o seguinte, eu vou carregar esse objeto, ele é de metal, então ele conduz a eletricidade. E eu vou colocar numa determinada posição dele várias cargas de mesmo sinal. O que a gente aprendeu? Que essas cargas se repelem, e como elas se repelem, elas vão se espalhar ao longo do material, sendo que elas vão buscar ficar o mais afastadas possível, tudo bem? Detalhe, se eu tenho cargas positivas nesse corpo, a gente sabe que carga positiva gera campo elétrico saindo, então eu vou representar para vocês o campo elétrico gerado por essas cargas. Agora, olha só, dizer que o corpo está em equilíbrio eletrostático significa o quê? Eu vou marcar para vocês um ponto A e vou marcar para vocês um ponto B. Na física, a palavra equilíbrio é sempre importante. Por exemplo, lá na termologia, a gente aprendeu que equilíbrio térmico significa que as temperaturas são iguais. Aqui, o equilíbrio elétrico, o equilíbrio eletrostático vai significar para a gente que os potenciais elétricos vão ser iguais. E não só no ponto A e no ponto B, em qualquer ponto aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou chutar um valor ali, que o potencial no ponto A é 10 volts. Se no ponto A é 10 volts, no ponto B vai ser 10 volts, e como eu disse agora há pouquinho, em qualquer outro ponto aqui dentro, o potencial vai ser o mesmo, inclusive bem na superfície. Mas sobre esse caso a gente fala daqui a pouquinho. Agora, eu preciso fazer uma anotação importante com vocês. Diferença de potencial dentro de um corpo em equilíbrio eletrostático. Pessoal, se os potenciais são iguais, tipo 10 e 10, e eu quero fazer a diferença de potencial, é só fazer o potencial de um menos o do outro. Aí, quanto que vai dar para a gente essa diferença de potencial? É só a gente fazer 10 menos 10, ou seja, vai dar zero. Então vamos lá, a gente já tem duas conclusões importantes, Se o corpo está em equilíbrio eletrostático, o potencial tem sempre o mesmo valor, ele não é zero. Por quê? Porque o corpo está eletrizado. Então, se ele está eletrizado, existe potencial elétrico ali. O que é zero é a diferença entre os valores de potencial, tudo bem? Por quê? Porque é tudo igual. Como é tudo igual, não tem diferença. Agora, eu quero analisar com vocês como que fica o campo elétrico nessa região aqui dentro, porque o lado de fora a gente já estudou lá nas cargas e vai ser igualzinho, mas eu falo disso daqui a pouco com vocês. Voltando para o lado de dentro, tá? Dentro do condutor, no interior dele, se eu quiser determinar campo elétrico por aquela expressão E vezes D igual a U, EDU, que a gente aprendeu há algumas aulas, eu posso dizer para vocês o quê? Esse U que eu coloquei aqui é exatamente a diferença de potencial. Opa, pera lá. Se a diferença de potencial é zero, quer dizer que para qualquer que for a distância entre pontos aqui dentro do condutor, o campo elétrico vai ser sempre zero. Então, dentro do condutor em equilíbrio eletrostático, a gente sabe que o campo elétrico é sempre zero, tudo bem? Então, deixa eu marcar para vocês aqui essa nossa terceira conclusão bem importante, tá? Então, vamos lá? Dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, tem três conclusões fundamentais para a gente. Uma delas que o potencial elétrico existe, ele não é zero, mas ele é constante, que a diferença de potencial dentro do condutor é zero e que o campo elétrico dentro do condutor também vale zero, tudo bem? Vamos deixar isso anotado, então, registrado bem certinho. A gente vai escrever, então, que no interior de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é sempre igual a zero, o potencial elétrico é sempre constante, só que diferente de zero. Quem sempre é igual a zero também é a diferença de potencial, tá certo? E essas informações são bem importantes, costumam aparecer pra gente em questões teóricas, tá certo? Agora eu quero usar essas informações para a gente discutir algumas aplicações práticas desse conceito.
Pessoal, e qual é a relação desses conceitos que a gente acabou de estudar com o vídeo que a gente viu lá no início da aula, onde caiu um raio no carro e não acontecia nada? É exatamente isso que a gente tem na situação do carro. Dentro do carro, eu estou dentro de uma estrutura metálica e a eletricidade só flui pelo lado de fora. Então lá dentro eu não tenho diferença de potencial. E se não tem diferença de potencial, não tem como tomar choque lá dentro. Lá dentro do carro, o campo elétrico é igual a zero. É o que a gente tem ali, a chamada gaiola de Faraday. Você está vendo nessa imagem aqui atrás um avião. Gente, os aviões, enquanto eles estão voando, eles tomam vários raios e não acontece nada com quem está lá dentro. O princípio é exatamente o mesmo. De repente, você já ouviu falar que isso tem a ver com o fato dos pneus serem de borracha. Não, gente, não tem relação nenhuma. Mesmo porque, quando está chovendo, a água está fluindo em torno dos pneus e a eletricidade consegue passar por ali. Então não tem nenhuma relação com o fato dos pneus serem de borracha. Você só não pode fazer uma coisa. Você está no carro, deu um raio no carro e imediatamente tentar sair correndo. Por quê? Porque entre o lado de dentro e o lado de fora vai ter uma diferença de potencial. E aí sim você tem um grande risco de levar um choque, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, só vou deixar anotado para vocês aqui que nessa situação do avião, como a gente tem lá no carro também, lá dentro, lá no interior, a gente vai ter que o campo elétrico é igual a zero. A gente vai ter que a diferença de potencial é igual a zero. E por isso que a gente está protegido dos efeitos elétricos externos. É a chamada gaiola de Faraday, tudo bem? Agora, pessoal, eu tenho de novo ali a esfera carregada e eu quero analisar com vocês como que vai ser o campo elétrico dentro, que a gente já sabe que é zero, e do lado de fora também. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gráfico ali do campo elétrico em função da distância e percebe o quê? Que o eixo aqui, onde vai estar o zero da distância, ele está alinhado com o centro da circunferência, tudo bem? Então, lá na figura, o que eu percebo? A distância do centro até a superfície é o raio da circunferência, e aí eu vou trazer mais uma linha auxiliar aqui para vocês. Aí, pessoal, como vai ser a nossa análise? Olha só, tudo que a gente representar nessa região do gráfico, a gente vai estar representando o que acontece lá dentro da esfera. E tudo que a gente representar nessa outra região do gráfico, a gente vai estar representando o lado de fora da esfera, tá bom? Em relação ao campo elétrico, a gente acabou de estudar que o campo elétrico interno, que o campo elétrico dentro de um condutor eletrizado é zero. Então eu vou representar para vocês que esse ponto aqui é exatamente o ponto que equivale à superfície da esfera, então ele equivale ao raio da esfera, tudo bem? Vamos começar representando então essa região que é o que está dentro, é o campo elétrico interno. A gente sabe que o campo elétrico interno vale zero, então está representado ali para vocês. Agora do lado de fora, pessoal, visualmente, vamos lá? Ó, eu sei que nesse ponto eu tenho uma certa proximidade das linhas de campo, e conforme eu vou ficando mais longe da esfera, eu percebo que as linhas são mais afastadas também, então o campo elétrico é mais fraco. Conclusão, conforme a gente vai chegando perto da esfera, o campo elétrico é cada vez mais forte. Então vamos representar lá no gráfico isso, ó. Conforme eu vou chegando perto da esfera, conforme a distância vai diminuindo, o campo elétrico vai aumentando. Essa região aqui equivale ao lado de fora da esfera, o campo elétrico externo. E o campo elétrico externo a gente calcula pela mesma equação que a gente aprendeu lá para as cargas, que ele é dado por K vezes a carga, dividido pela distância ao quadrado. Agora eu queria que você acompanhasse comigo o que acontece aqui no gráfico. Olha só, o campo elétrico vai aumentando, 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 até chegar uma hora que nesse ponto aqui o campo elétrico tem o seu valor máximo. Detalhe, repara que tanto aqui quanto aqui eu coloquei aquele intervalo aberto da matemática, ou seja, exatamente sobre o raio, ele não é nem zero, nem o máximo. O campo elétrico máximo seria nesse ponto aqui, ó. É o ponto onde as linhas mais se aproximam uma da outra. Eu vou chamar isso de ponto próximo. Quanto perto é esse? Gente, é bem pertinho, não passa nem um fiozinho de cabelo ali, tá? Enfim, esse campo elétrico máximo vai ser dado para a gente por K vezes Q dividido por raio ao quadrado. Daí você vai me dizer, mas espera aí. Se na outra equação é D, por que aqui não é esse R, que é o raio, mais uma distânciazinha? É porque essa distânciazinha é tão pequena que ela é desprezível. Enfim, o campo elétrico máximo a gente calcula em função do raio
ao quadrado. Daí você vai me dizer, poxa, Corel, beleza, tudo bem, isso aí que você falou, mas como é que eu faço para calcular exatamente na superfície? Vamos lá no gráfico, eu vou colocar para vocês o símbolo de intervalo fechado, que é exatamente na superfície, o campo elétrico ele é metade do valor máximo. Pessoal, essas três informações, que o campo elétrico externo é a mesma equação que a gente usa lá para a carga pontual, que o campo máximo é em função do raio ao quadrado e que o campo na superfície é metade do máximo, infelizmente aqui pra gente acaba tendo que ser uma decoreba. Por quê? A dedução dessas equações vão além da matemática que a gente conhece para o vestibular e, se acontecer de aparecer, a gente depende de lembrar essas informações. Não gosto de te dizer isso, gosto de deduzir tudo certinho, você percebe pelas outras aulas, mas aqui faz parte, não tem jeito. Para nossa felicidade, esses cálculos não costumam cair muito. Cuida, eu não estou te falando que não vai cair, tá? Mas é raro aparecer para a gente cálculo envolvendo essas três informaçõezinhas aqui. Agora eu quero analisar com vocês o potencial elétrico da esfera. Eu vou colocar um gráfico de potencial em função da distância, vou alinhar o zero da distância com o centro da esfera, vou marcar para vocês que o raio é a distância do centro até a superfície e também vou trazer essa linha auxiliar marcando o ponto onde é o raio. A gente aprendeu que o potencial elétrico V dentro da esfera, o potencial interno, ele é constante, tudo bem? Então, a gente vai representar bem certinho como funciona o potencial dentro e fora da esfera. Do lado de fora da esfera, o potencial é calculado pela mesma expressão que a gente já aprendeu lá para as cargas, que é K vezes a carga dividido pela distância. Detalhe, a gente sabe então o quê? Que quanto mais longe eu estou da carga, mais próximo de zero vai ficando o potencial. Por isso que o gráfico do lado de fora tem esse formato. Agora, dentro da esfera, o potencial ele é constante. Então, eu vou representar para vocês ali o potencial elétrico dentro da esfera. Ele tem sempre o mesmo valor. Detalhe, dentro da esfera, eu calculo o potencial por uma equação bem parecida, só que calculo K vezes Q dividido pelo raio. E um detalhe importante, né? Se é uma esfera de raio meio metro e eu quero achar a 20 centímetros do centro aqui, não interessa, eu não vou usar 20 centímetros, eu vou usar ali sempre o raio. Por quê? Porque qualquer ponto dentro da esfera vai me gerar sempre o mesmo potencial. Pessoal, aqui nessa parte, da mesma forma que em campo elétrico, a gente acaba tendo que lembrar essa informação. Nem nas provas que eles dão formulário, eles costumam passar isso daqui pra gente, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar isso que a gente aprendeu para resolver alguns exercícios e tirar um pouquinho essa mística, porque isso também não é tão assustador assim, tá bom? Primeira questão. A figura a seguir representa em corte 3 objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material bom condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática de mesmo valor que. Então são 3 objetos ocos de formato diferentes estão carregados. Aí a questão diz o seguinte, em quais desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da cavidade interna? Pessoal, quando eu te expliquei isso aqui, eu falei que vale para um carro, para um avião, para qualquer corpo metálico, onde dentro dele o campo elétrico vai ser igual a zero, independentemente do formato do corpo, tudo bem? Então a gente vai dizer que o campo elétrico interno é zero em 1, 2 e 3, tudo bem? Exercício 2. O gráfico mostra o potencial elétrico em função da distância ao centro de uma esfera condutora carregada de 1 centímetro de raio no vácuo. Calcule o potencial a 3 centímetros do centro da esfera em volts. Pessoal, olha só. A questão quer que a gente calcule o potencial a uma distância de 3 centímetros. A gente não consegue achar essa informação pelo gráfico, mas a gente sabe lá do gráfico o valor do potencial interno, que inclusive é o potencial exatamente sobre o raio. Aí, como a gente sabe que o potencial é dado por K vezes a carga dividido pela distância D, eu sei que da superfície para o ponto que está a 3 centímetros, o valor da distância aumentou. Então, o valor do potencial vai diminuir. São duas grandezas inversamente proporcionais. O que eu posso definir aqui, então? Olha lá.
Como a distância ficou multiplicada por 3, o valor do potencial vai ficar dividido por 3. Por quê, de novo? Porque são duas grandezas inversamente proporcionais. E de 1 centímetro para 3 centímetros, a distância ficou multiplicada por 3 de novo, então o potencial é dividido por 3. Conclusão, eu vou pegar os 186 volts e vou dividir por 3. E aí eu vou encontrar que a resposta é igual a 62 volts. Essa é a resposta que a gente está procurando, tudo bem? Pessoal, e aí o que você percebeu então nessa aula? A gente tem aquela parte de equações, de decoreba, um pouquinho mais chato, mas a gente tem toda aquela parte de aplicações práticas, de proteção dos raios dentro de um carro, dentro de um avião. E esse assunto, ele é muito cobrado pra gente com esse viés, com a parte conceitual, com a parte de aplicação prática, tá certo? Tchau e até a próxima aula.